Sejam bem-vindos ao nosso canal do GESME e amanhã teremos um encontro sobre um tema fundamental para a formação em saúde e para uma prática clínica humanizada: a competência cultural e a diversidade na atenção à saúde. Vivemos em um mundo marcado pela pluralidade de identidades, de experiências, de corpos de crenças, de modos de viver e de adoecer. E cada uma dessas dimensões influencia profundamente a forma como as pessoas acessam o sistema de saúde, como interpretam seus sintomas, como aderem aos tratamentos e como se relacionam com os profissionais da equipe de saúde. Por isso, desenvolver competência cultural não é apenas aprender sobre grupos específicos, é ampliar nossa capacidade de escutar, de reconhecer diferenças e de compreender contextos e responder de forma ética, sensível e inclusiva. É transformar o cuidado em um espaço onde todas as pessoas se sintam vistas, respeitadas, acolhidas e que tenham a sensação de pertencimento. Então, neste vídeo, vamos refletir sobre como a diversidade impacta o cuidado em saúde, discutir um exemplo prático e pensar juntos em caminhos para construir uma prática mais justa, mais equânime e centrada na alteridade, ou seja, no acolhimento do outro que é diferente, né? O outro que é diferente de nós. E para disparar nossa conversa de amanhã, eu gostaria de destacar os dois grandes objetivos que vão guiar nosso encontro. O primeiro é promover a reflexão sobre o desenvolvimento da competência cultural e faremos isso utilizando a dinâmica de sala de aula invertida, e essa metodologia nos convida a transformar a sala de aula em um espaço de diálogo onde vocês trazem suas vivências, percepções, interpretações e onde nós possamos construir conhecimento, compartilhar experiências a partir desse encontro. Então, cada experiência conta, cada perspectiva amplia o nosso olhar do grupo e a diversidade de trajetórias se torna uma fonte de aprendizado. A ideia é que, ao final do nosso encontro amanhã, saiamos não apenas com conceitos, mas com ferramentas concretas para pensar e atuar de forma culturalmente competente, tanto na clínica quanto no cotidiano do trabalho em saúde. Então, a citação problema que eu coloco, que está, digamos, simbolizada ou representada aqui nesta imagem, é o de um casal de mães em uma maternidade. Que situação, como poderíamos descrever essa situação de forma mais sintética? O que vamos analisar juntos é essa situação que vai nos ajudar a refletir sobre como a competência cultural, ou a falta dela, como eu coloco aqui, aparece no cotidiano da atenção, no cuidado em saúde. Então, imaginem a situação seguinte: uma mulher acaba de dar à luz e está no pós-parto da maternidade. Ao lado dela está a sua parceira, com quem compartilha a gestação, a família, o projeto de maternidade e a vida. São um casal homossexual, ambas estão emocionadas, estão também exaustas e cheias de expectativas. E esse é um momento de vulnerabilidade também, de maior vulnerabilidade, mas também de enorme significado. No entanto, a profissional da saúde responsável pela assistência demonstra dificuldade em lidar com essa configuração familiar.
ela se dirige apenas à mãe biológica, ignora a presença e o papel da parceira, usa termos como acompanhante de forma distante, evita contato visual e, em determinados momentos, demonstra um certo desconforto, não intencional, talvez, mas perceptível. E as orientações sobre o recém-nascido também são passadas sem considerar a dupla maternidade, e a parceira sente que está sendo excluída do cuidado e da construção daquele início de vida. Então, essa é uma situação que nos convida a pensar: onde está o ponto de tensão? Que dimensões da competência cultural estão sendo negligenciadas? Como a equipe, e principalmente essa profissional que está aí no momento, poderia agir para acolher essa família de maneira respeitosa, inclusiva e sensível? E, principalmente, que impactos esse atendimento pode gerar na experiência de parto, no vínculo com o próprio serviço de saúde e no bem-estar emocional dessas mulheres e, portanto, também do bebê. Então, a ideia é que possamos identificar não apenas o problema, mas também estratégias práticas para transformar esse cenário, desde ajustes de linguagem e postura até mudanças institucionais e formativas que favoreçam a equidade no cuidado. E vamos então analisar essa situação com atenção e generosidade, pensando em soluções que possam ser aplicadas por um profissional de saúde. Então, eu primeiro vou colocar questões norteadoras. Inicialmente, sobre a percepção do problema. Que sinais de falta de competência cultural aparecem na atitude, na conduta da enfermeira ou da médica? Como vocês acham que a mãe que não gestou se sente nessa interação? E a mãe que passou pelo parto, que impacto essa experiência pode gerar nesse momento tão especial? Sobre o papel da profissional de saúde, que atitudes e posturas seriam esperadas de uma profissional de saúde culturalmente competente diante de uma família composta por duas mães? E como ela, a profissional da saúde, poderia adaptar sua comunicação verbal e não verbal para acolher ambas? E também que mudanças simples de linguagem poderiam transformar a experiência desse atendimento? Também sobre a dimensão institucional. Vocês acreditam que esse comportamento é apenas individual ou revela uma lacuna institucional? Como políticas, protocolos e treinamentos ou qualificações, poderiam ajudar a evitar situações assim? E que práticas de acolhimento e reconhecimento de diferentes arranjos familiares a maternidade poderia adotar? E ainda sobre estratégias de transformação. Quais seriam as soluções possíveis para reparar o dano naquele momento específico? Por exemplo, escutativa, pedido de desculpas, reinclusão da parceira no processo? E como essa experiência poderia ser usada para promover aprendizado em equipe? Poderia ser levada até para uma reunião de educação permanente da equipe. E de que forma o desenvolvimento continuado, permanente de competência cultural pode ou poderia prevenir esse tipo de exclusão? Ainda também outras questões que eu pensei sobre o impacto mais amplo. O que essa situação nos ensina sobre o cotidiano em saúde em um país diverso como o Brasil?
Que riscos existem quando um serviço não reconhece diferentes configurações familiares? E como a competência cultural contribui para a qualidade, a segurança e a equidade na assistência? Bem, então eu coloco essas questões para a nossa discussão e também vou perguntar ao final do nosso encontro amanhã quais foram os nossos aprendizados chave nesse encontro que teremos. Então, que aprendizados essa situação clínica e a discussão correspondente que tivermos nos deixa e que aprendizados que extrapolam esse caso específico que foi colocado como situação-problema desse casal de mães, nos ajudam a pensar a prática em saúde de forma mais ampla. Então, eu queria só destacar que a diversidade familiar não é exceção, é parte da nossa realidade. Quando um profissional estranha ou invisibiliza uma família que foge do padrão hegemônico, ainda hegemônico, ele não apenas falha tecnicamente, ele produz exclusão. E por isso, reconhecer e legitimar diferentes arranjos familiares é um ato de cuidado. E também queria que a gente discutisse um ponto seguinte: a diversidade familiar não é exceção, é parte da nossa realidade e a competência cultural não é um conceito teórico distante. Então, esses dois pontos sendo atrelados. Então, a competência cultural se manifesta nas pequenas escolhas que nós fazemos, na linguagem que nós usamos, em quem olhamos, na forma como incluímos as pessoas. E esses detalhes comunicacionais têm impacto direto na experiência do usuário, dos usuários, das usuárias e na qualidade do cuidado em saúde. Então, amanhã, depois do nosso encontro, eu vou fazer uma síntese da nossa discussão, né, para complementar essa proposta, né, de discussão, de roda de conversa que eu estou fazendo aqui. Então, lembremos que é fundamental que a gente entenda que todos nós carregamos vieses, mesmo sem perceber. E é importante que sejamos capazes de identificá-los e trabalhar para que eles não se traduzam em práticas discriminatórias ou em desigualdades no atendimento. Assim, até amanhã, no nosso encontro e também no nosso pós-encontro, que será o nosso debriefing. Até lá, então.